Imagina essa cena. Você caminha ao lado do presidente dos Estados Unidos, o clima é silencioso, o ar denso de tensão. De repente, ele para, olha nos seus olhos e pergunta: você consegue guardar um segredo? Antes que você consiga responder, ele solta uma bomba. Corpos alienígenas foram encontrados e estão congelados em instalações secretas. Parece coisa de louco, né? Mas e se isso for uma verdade? Eu vou te passar mais detalhes, mas antes, dê aquela força pra gente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e siga o nosso canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Bom, vamos lá então. A ideia de que o governo esconde evidências de vida extraterrestre pode parecer absurda à primeira vista, mas quanto mais a gente pensa, mais a dúvida se instala. Com bilhões de galáxias no universo, trilhões de estrelas e planetas desconhecidos, seria mesmo lógico acreditar que estamos completamente sozinhos? Talvez o que seja mais difícil de aceitar não seja a existência de outras formas de vida, mas sim que já tivemos contato com elas e que isso foi escondido de nós. E ainda entra a pergunta que abre todas as outras: se for verdade, por que esconder? Medo do pânico global? Controle de informação? Ou porque estamos lidando com algo que vai muito além do que a nossa mente pode compreender? Um universo cheio de possibilidades e governos que talvez saibam muito mais do que revelam. Mas isso é só o começo, porque a próxima questão pode te deixar ainda mais intrigado. E se esses visitantes não estivessem aqui por acaso, mas sim observando a gente? E se em vez de monstros invasores, como nos filmes, os alienígenas fossem cientistas, observadores silenciosos, vindo de civilizações muito mais avançadas que a nossa? Imagine seres que já superaram guerras, desigualdade, doenças e agora viajam pelo cosmos estudando outras formas de vida, como se fossem documentaristas do universo. Seríamos nós o experimento ou apenas parte de um gigantesco catálogo cósmico? Pensa só, se hoje a gente se impressiona ao encontrar uma tribo isolada na floresta amazônica, como seria descobrir um planeta inteiro que ainda vive os primeiros capítulos da civilização? Seríamos, aos olhos deles, como homens das cavernas dominando o fogo, caçando com pedras, construindo as primeiras ferramentas? Eles não precisariam interagir, bastaria observar, como que quem assiste a uma história acontecendo ao vivo. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Será que essas aparições misteriosas, essas luzes no céu, esses relatos estranhos que se acumulam há décadas, não seriam interferências ocasionais de uma civilização que tenta, a todo custo, manter o anonimato? Como se seguisse uma primeira diretriz, igual nas séries de ficção científica que diz: não interfira, apenas observe. Mas se eles realmente estão nos observando, qual seria o objetivo final? O que exatamente eles querem ver ou talvez aprender com a gente? Desde que o homem olhou para o céu e se perguntou o que havia além das estrelas, histórias sobre visitantes de fora começaram a surgir. Mas foi no século XX que esses relatos ganharam força e forma. Em 1947, no deserto do Novo México, algo caiu do céu perto da pequena cidade de Roswell. O governo disse que era um balão meteorológico, mas muitos acreditam que foi um disco voador. Foi o suficiente para acender uma fogueira que nunca mais se apagou, a chama da teoria da conspiração alienígena. Logo surgiram relatos de testemunhos, pedaços metálicos estranhos, supostos documentos confidenciais. E uma ideia perigosa começou a se espalhar. E se o governo soubesse mais do que dizia? E se estivesse escondendo algo? Foi também no Novo México que nasceu a lenda da base Dulce, um suposto complexo subterrâneo secreto, onde dizem humanos e alienígenas trabalhariam lado a lado, trocando tecnologia em troca de bem. Ninguém sabe o certo. Essas histórias podem parecer delírios, mas o mais curioso é como elas se multiplicaram, resistiram ao tempo e continuam ganhando força. Por quê? Quanto mais o governo nega, mais as pessoas acreditam. Afinal, onde há fumaça,
a mistério. E talvez seja justamente nesse passado recente, cheio de boatos abafados e acobertamentos mal explicados, que se escondem os primeiros fragmentos de uma verdade maior. Será que o caso Herschel foi só o começo de algo muito mais profundo? Existe um lugar no meio do deserto de Nevada, a cerca de 135 quilômetros de Las Vegas, que alimenta as teorias mais malucas e, ao mesmo tempo, as mais plausíveis sobre vida extraterrestre? Esse lugar é a famigerada Área 51. Oficialmente é apenas uma base militar destinada a testes aéreos e desenvolvimento de tecnologia secreta. Mas para muitos ela guarda os segredos mais bem protegidos do nosso planeta. Dizem que ali dentro existem naves alienígenas, tecnologias que desafiam a física conhecida e até corpos de seres de outros mundos. Tudo escondido sob camadas de concreto, silêncio e placas ameaçadoras que proíbem a entrada sob risco de morte. Não há imagem do interior, não há entrevistas com funcionários. A ausência de respostas só faz aumentar a especulação. O mistério é tanto que parece saído de um episódio de Arquivo X. E talvez isso não seja apenas coincidência. Durante a Guerra Fria, a base serviu para testar aviões espiões como o U-2. Mas e depois? O que mais foi desenvolvido ali? E por que mesmo em tempos de transparência digital ela continua sendo um buraco negro de informações? O que exatamente estão escondendo naquele pedaço árido e silencioso do deserto americano? E se a Área 51 for só a ponta do iceberg e houver outras bases ainda mais secretas espalhadas pelo mundo? Agora, trocamos o deserto de Nevada pelo deserto do Peru, em meio às famosas linhas de Nazca. Aqueles gigantescos desenhos misteriosos esculpidos na pedra. Surgiu algo ainda mais estranho. Corpos mumificados com características que não pertencem a nenhum ser humano conhecido. 3 dedos em cada mão, crânio alongado, estrutura óssea leve e simétrica. As chamadas múmias de Nazca rapidamente dividiram o mundo entre céticos e crentes. Em 2017, o jornalista e ufólogo Jamie Musson apresentou os corpos ao público como evidência concreta de vida extraterrestre. A polêmica explodiu quando, anos depois, as múmias foram exibidas no Congresso do México. De um lado, cientistas diziam que eram falsificações feitas com ossos de humanos e animais. Do outro lado, peritos afirmavam que as estruturas não se encaixavam com nenhuma espécie conhecida, e o mistério se aprofundou ainda mais. A pergunta que paira no ar é: por que um suposto embuste ganharia espaço em um ambiente político tão formal? E se for real? E se estivermos olhando para uma prova fóssil de que não estamos sozinhos, mas a ciência ainda não está pronta para aceitar? Quando o impossível é ignorado por ser incômodo, o que mais estamos deixando passar? E se, em vez de fraudes, essas múmias foram as pistas que vão reescrever tudo o que sabemos sobre a história da Terra? Engana-se quem pensa que os maiores mistérios alienígenas estão apenas no hemisfério norte. O Brasil tem casos que deixariam qualquer roteiro de ficção no chinelo. Um dos mais famosos aconteceu em 1996 na cidade de Varginha, Minas Gerais. Moradores relatam ter visto criaturas pequenas de pele marrom, olhos vermelhos e postura agachada. Seres que não pareciam humanos. Militares foram acionados, testemunhas juram que houve uma operação de contenção e até hoje o caso permanece envolto em silêncio e dúvidas. Mas antes de Varginha, outro episódio ainda mais estranho havia mobilizado o país. Em 1977, na pacata ilha de Colares, no Pará, a Força Aérea Brasileira deu início à Operação Prato, uma investigação militar oficial sobre objetos voadores não identificados. Moradores relatavam luzes que causavam queimaduras, desmaios e até ferimentos graves. O comando da operação, que durou 4 meses, registrou dezenas de aparições e tirou fotografias dos objetos. Os arquivos ficaram secretos por décadas. E o mais perturbador:
O próprio comandante da operação, anos depois, declarou publicamente ter visto discos voadores com os próprios olhos. Se isso não for suficiente para nos fazer questionar a versão oficial da coisa, o que seria? Talvez o Brasil não só tenha sido visitado, mas tenha testemunhado momentos únicos de contato direto, abafados pelas sombras dos tempos. Será que essas aparições foram eventos isolados ou parte de algo muito maior acontecendo em todo o planeta? Enquanto os olhos do mundo se voltam para o céu em busca de respostas, talvez a maior pista esteja logo ali embaixo de nós. Já parou para pensar por que tantos avistamentos de OVNIs ocorrem perto de grandes massas de água? O mar, com seus abismos escuros e inexplorados, cobre mais de 70% do planeta. E apenas uma pequena fração foi realmente mapeada. O resto é um território quase invisível, um esconderijo perfeito. Imagine uma base subterrânea operando em silêncio absoluto, usando tecnologias que sequer conseguimos compreender, sons estranhos registrados nas profundezas, movimentos inexplicáveis nos sonários, objetos que surgem do nada e desaparecem sem deixar rastro. Seria coincidência que tantas aparições ocorram em regiões remotas, desérticas ou oceânicas? Ou isso faz parte de uma estratégia para se manter fora do radar humano? E agora vem um dado curioso e provocador. Existe um projeto real chamado SEAMED 2030, liderado pela ONU, que tem como objetivo mapear todo o fundo oceânico até o fim da década. Navios, drones subaquáticos, sensores de última geração, uma busca sistemática por cada centímetro escondido no mar. E se o que eles encontrarem for mais do que rochas ou corais? E se, sem querer, acabarmos tropeçando em algo que ninguém deveria ver? Será que estamos prestes a descobrir que os verdadeiros segredos do universo não estão nas estrelas, mas nas profundezas do nosso próprio planeta? E agora? Depois de tudo isso, pare e pense por um momento. E se nada disso foi exagero? E se todas essas histórias, os corpos em Roswell, as múmias de Nazca, os relatos em Varginha, os objetos sobrevoando Polaris, forem de verdade peças soltas de um quebra-cabeça muito maior? Um enigma que governos preferem manter em silêncio não por maldade, mas talvez por medo do impacto que a verdade poderia causar. Porque, convenhamos, saber que não estamos sozinhos muda tudo. Muda nossa religião, nossa ciência, nossa política, até a nossa própria identidade. Quem somos nós no universo, afinal? Civilização dominante ou apenas mais um experimento entre bilhões? E se não somos os caçadores, mas sim os caçados? Ou os observados como num zoológico invisível, onde cada ação nossa é acompanhada e registrada por olhos que não vemos? Talvez os alienígenas estejam entre nós há muito mais tempo que imaginamos. Talvez já o tenhamos estudado, capturado, dissecado e agora apenas aguardamos a hora certa para revelar ou esconder. Mas a pergunta que não quer calar depois de tudo isso é simples e ao mesmo tempo devastadora. E se isso for uma verdade e nós apenas ainda não estamos prontos para aceitar?